Você sabe o que é DTube? É um local onde você posta vídeo, ganha muito dinheiro, mas que tipo de vídeo faria mais sucesso? Vídeos dramáticos? De dança? De culinária? Que nada. Esses temas são muito chatos. Que tal violência? Opa, galera, beleza? E depois de muito tempo, essa série amada por muitos e odiada por muitos também, acaba de voltar com um volume novo saindo do forno. E nesse meio tempo, será que DeadTube melhorou? A arte ficou melhor? Bem, vamos descobrir juntos. E sem enrolação, bora pra história. O volume começa com alguém falando que se baseou as deduções nas dicas do Fukumoto, que morreu no início do jogo. Mas essa abordagem é um erro, pois o Fukumoto era um traidor desde o começo. O que pode significar que o traidor buscou atrair Fukumoto para atrair sua confiança. E volta para o presente, a Kaoru pergunta: tal essa teoria não estou certo? Hoshiomi. E ela fala: meus parabéns, você descobriu agora. Isso é um adeus, Kaoru. E Hoshiomi dá um tiro em Kaoru e acerta o braço dela. E ela parabeniza pelo bom trabalho e fala que ela é realmente de fato a Hoshiomi. E tira o disfarce e mostra ela com uma roupa de látex toda estranha. E Kaoru pergunta se foi ela que matou Fukumoto. E Hoshiomi fala que sim. E ela matou o homem que ela amava. E 2 dias atrás, na terceira noite, mostra um flashback e o Fukumoto pergunta como a refém Kaoru está. E tudo está indo como o plano dele. E ela não suspeita dele ainda. E ela deve estar dormindo agora. Ele pergunta quem eles devem matar agora. E Hoshiomi fala que tem algo que ela quer fazer antes. E o Fukumoto pergunta o que seria esse algo. E Hoshiomi fala que, como eles já estão tempo suficiente juntos, ele já deveria saber. E faz muito tempo do último jogo mortal e assassinatos secretos. E a luxúria do corpo dela é incontrolável. E ela levanta a saia e está toda molhada. Então eles transam. E eles terminam e a Hoshiomi fumando pergunta o que ele achou. E ele fala o mesmo de sempre. E ela fala que não é um pouco cruel falar isso depois do sexo com a garota que ama ele. E ele fala, como uma ótima parceira, ele sempre pode ser honesto. E ela pergunta se ela é uma boa parceira. Ele fala que sim, quando se trata de ganhar jogos e dinheiro. Ela é uma ótima parceira. E ela fala, entendo. E ela tem uma ideia, eles podem esclarecer todas as suspeitas e dobrar o dinheiro. Ele pergunta o que eles têm que fazer. E ela fala que ele tem que morrer, ele dá um tiro nele. E fala que, pela frieza dele em relação a ela, se tornou fácil puxar o gatilho. Desse ponto adiante, tudo ocorreu na forma que a Kaoru deduziu. Ela explica como foi o jogo. Resumindo, você podia pular o jogo inteiro e ler essa página que daria para entender do mesmo jeito. E volta para o presente, a Kaoru fala que alguém conseguiu descobrir a trama dela. E a própria Kaoru e a Hoshiomi fala que nos momentos finais dela, a Kaoru fez um bom trabalho. Mas tudo isso morre com ela agora, e a Kaoru fala que não tem certeza disso. E do nada chega alguém quebrando a parede. E é o Justin Man. E a Kaoru tenta ir pra cima dela, mas Hoshiomi a segura e dá um chute na boca da Kaoru. E depois vai pra cima do Justin Man e o derruba. E depois aparece o Toshio filmando e a Mitsuko atrás dela. E a Hoshiomi aponta a arma na direção deles. E fala que todo mundo sabe sobre ela. E não importa, e tem que matar cada um deles. Mas a Mitsuko derruba a arma dela com um chicote. E o Justin Man levanta atrás dela e o Toshio continua filmando. Mas Hoshiomi pega 2 facas com um soco inglês e vai pra cima da Mitsuko. E corta ela no meio e o Toshio não para de filmar. E filma ela no chão. E a Hoshiomi enfia a faca no pescoço dele e o mata. Mas Justin agarra ela e dá um abraço forte nela. Mas Hoshiomi espirra algo na cara do Justin e se solta, depois derrota ele. E quando ela ia matar o Justin, aparece Hana e fala que a Hoshiomi já perdeu e a Hoshiomi fica maluca. E fala que as duas são presas fáceis e vai pra cima das duas. Mas a Kitsu segura o soco dela e aparece o Rascal atrás dela e corta as costas dela. E depois ela começa a fugir, todo mundo vai atrás dela. Mas Hoshiomi faz a Maid do Shinkai de refém e o Justin fala para a Mai fazer algo. Mas ela diz que é contra regras ela tocar em algum dos participantes. Mas o Justin não entende, mas Hanai fala que atualmente há 2 reféns contra eles também. O Mati e o Shinkai foram feitos de reféns para chantagear eles. E por isso que as 3 estão ali. E a empregada fala correto e por isso que elas não podem fazer nada que cause o fim do jogo. E ela fala que a vida do Shinkai é mais importante que a vida dela. Mas chega do nada o Mati e o Shinkai fala que está tudo bem e eles conseguiram escapar. E elas podem acabar com a Hoshiomi. Então as duas matam a Hoshiomi. Então os ambos traidores estão mortos. Então DeadTube House está encerrado. E a Kaoru fala que o jogo acabou de começar e todos os traidores estão mortos, certo? E mesmo que falhem alguma tarefa, ninguém precisa morrer. E desde o começo do DeadTube House, as mortes de traidores vão fazer parte do acordo. Isso significa que se eles continuarem a falar nas tarefas, eles vão poder ganhar 1 milhão de ienes todos os dias. Para sempre. E a Mai fala que não se importa em ajudar, mas no estado atual da Kanai, com esse sangramento ela vai acabar morrendo. Ela levou um tiro e isso é péssimo e ela desmaia. E depois explica a história do Matia, que ele perdeu a irmã e ele está numa missão para acabar com o DeadTube para sempre.
E ele conseguiu uma vez, mas depois o DeadTube ressuscitou com um novo DeadTube Neo, e a pessoa que está por trás de tudo é alguém que conhece muito bem o Matia. E logo eles iriam se conhecer pessoalmente, e quando o Matia descobriu, ele voltou para o trabalho. E ele começou a procurar a pessoa por trás do DeadTube House, mas durante isso, o Shinkai foi capturado e o Matia também, e a empregada e a Mai foi capturada também. E elas foram obrigadas a seguir ordens, e a Hanai foi obrigada a participar. Mas graças às habilidades dos detetives da Kanai, ela notou que a Hanai e as outras foram ameaçadas a jogar, mas ela não sabia que o Matia e o Shinkai foram sequestrados e forçados a jogar um jogo diferente do DeadTube House. E o Matia falou que graças ao comportamento dela, eles conseguiram descobrir quem eram os traidores, e assim o jogo terminou. E mostra a Kanai e a Kitsuko conversando sobre o lucro do jogo, e a Kanai fala que a recompensa dela deveria ter chegado a pelo menos a 8 milhões de ienes, e ela só ficou com 50 mil ienes, e a Kitsuko pergunta se ela sabe sobre o trabalho dela, e a Kitsuko fala que ficou surpresa que muitas pessoas perguntaram sobre quem ela realmente. No começo todo mundo pensou que ela era random e todo mundo pensava que ela era realmente a mais fraca, mas quando o jogo começou ela não vacilou. E no fim ninguém pensava que ela iria segurar o soco, e no banho todo mundo viu a tatuagem dela. E ela nunca corre risco e vai sempre pelo lado seguro, e ela é uma cobradora de dívidas. Mas Kanai pergunta se ela devia 7.950.000 ienes, e a Kitsuko fala que ela teve que pagar as despesas médicas e os 8 milhões não foram suficientes. Que Hanai fala que como os 8 milhões não foram suficientes, então para que servem os 50 mil? E a Kitsuko fala que aquele velho pediu para dar uma taxa de participação dela, que é um vídeo dela sendo abusada pela Toshi e a Mitsuko enquanto ela estava desacordada. E esse é o novo trabalho do diretor Higashimura. E a Hanai pergunta se ele está vivo, e a Kitsuko fala que os dois estão melhor do que ela, e ela foi feita para esse trabalho. E Kanai fala que o DeadTube House só rendeu 50 mil ienes, e ela pensou que o DeadTube estivesse acabado de vez. Foi o que ela pensou, até a pessoa por trás do novo DeadTube fez algumas alterações, ou melhor, que ele lançasse uma nova versão, o que fez o mundo do DeadTube crescer, se arrastando mais pessoas para ele. E depois mostra a Kitsuko fazendo seu trabalho de Justin, e o Haskell trabalha para ela. Então ela está cobrando a dívida e ele fala que o dinheiro está no celular. Quando ela vai abrir o celular, ela se espanta e fala que isso é algo bastante perturbador. E isso vai acabar rivalizando com o negócio dela. E ela não tem escolha e ela vai ter que perguntar aos profissionais. Então, alguns dias depois, ela vai para a mansão do Shinkai e ela vai encontrar uma tia, Yama. E ela fala que ouviu dizer que ele é o mais informado sobre tudo o que está acontecendo. E ele fala que simplesmente odeia tudo isso, mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E ela fala que isso tem circulado com os mais pobres, o DeadTube Coin. E ao investir nesses vídeos, você pode ganhar dinheiro ilimitado e aparentemente é como mágica. Então a Kitsuko aperta a mão do Matia e fala que gostaria da ajuda dele para derrubar o novo DeadTube. Então explica novamente o que é DeadTube Coin e ela vai mostrar enquanto ela explica. E o Matia pergunta outro celular e ela fala que apesar da aparência dela, ela fica ansiosa, ela não é corajosa o suficiente para usar o próprio celular. Então ela está usando o celular de um dos clientes dela e o Matia fala com isso pode descobrir o que é o DTC. Vou usar essa regra de agora porque ficar falando DeadTube Coin toda hora cansa. Nós mesmos, então ela clica no aplicativo e é um site com vários vídeos. E abaixo de cada vídeo é o seu valor em DTC. Um DTC vale 10 mil ienes e precisa depositar pelo menos 100 mil ienes para se registrar. E para assistir um vídeo você deve pagar 1% do valor do DTC. E cada vídeo tem um suporte. E o suporte é a pessoa que comprou o direito do vídeo. E o Matia pergunta, então as pessoas que fazem uploads não têm direito de seus próprios vídeos. E a Kitsuko fala que isso é importante, que no trabalho dela tem dois tipos de pessoas, que fazem apostas de longo prazo, mas de baixo risco, e as pessoas que fazem apostas de curto prazo, mas de alto risco. Em outras palavras, as pessoas que fazem o upload do vídeo é o apostador de curto prazo e alto risco, e o suporte, quem compra o vídeo, é o apostador de longo prazo e de baixo risco. E a Kitsuko fala que também tem o recurso de revenda, que basta vender o vídeo por um valor que maior que aquele pelo qual que você comprou, e toda vez que um vídeo é revendido, os lucros são divididos entre o criador e o suporte. E o Matia fala que é como jogar na bolsa de valores. E a Kitsu fala que isso é muito bem feito e bem pensado. E ela fala que nesse sistema de apostas está faltando um elemento muito importante, que por causa do trabalho dela, as pessoas que se acham inteligentes são os maiores alvos fáceis. E o Matia fala que esse aplicativo se espalhará facilmente graças a isso. E a Mai pergunta se essa coisa que está faltando será lançada depois. E o Matia fala que sim, depois de muitos terem sido vítimas do apelo do DTC. E todos que usaram o aplicativo vão sofrer por isso. E a Mai fala que é melhor eles se apressarem. E a Kitsu fala que queria fazer isso, mas ela não tem ideia de quem fez. E com a violência da Mai não vai ajudar. E a Mai pergunta o que eles devem fazer. E a Kitsu fala que tem que esperar eles se revelar. E o Matia fala que tem uma ideia melhor. E eles vão entrar em ação. E a Kitsu tem um pensamento. Então esse é o rosto do homem que sobreviveu ao DeadTube por tanto tempo. Que sorriso perturbador.
E a Kitsu fala que eles serão criadores. E o Matia fala que eles vão analisar o lado do suporte. E a Kitsu fala que vai cuidar disso. E ele conhece bem o DeadTube e ele tem um bom olho para vídeos. E a Kitsu fala que há 3 vídeos disponíveis para o suporte nesse momento. Então mostra o vídeo de uma musculosa treinando pelada. O segundo vídeo mostra um cara que fica lambendo tudo. E esse é o que tem mais visualização. E o terceiro vídeo mostra uma mulher acordando e o nome dela é Hiromi. E ela tem 23 anos e trabalha como mangaka. E começa o dia com uma xícara de café preparada pelo marido dela. E sendo uma mangaka, ela não sai de casa com frequência, mas ela certifica de se maquiar. E ela tem um marido gentil e um trabalho gratificante. E nada fora do comum acontecerá no vídeo dela. E ela espera ter suporte. E a Kitsu fala que esse vídeo não é bom, é comum e chato e não terá muitas repercussões. E qual o Mati escolherá? Ele fala o terceiro. E ele fala que porque é comum e chato é o pior tipo de vídeo. E a Kitsu pergunta o que tem de bom no terceiro vídeo. Ele fala que os criadores estão fazendo apostas de curto prazo e o primeiro vídeo é voltado para o público masculino e o segundo estão apenas tentando começar no drama. E o terceiro vídeo realmente não dá nenhum tipo de desejo de apostar nele. E ela está afirmando que ela é um mangaka. E o mangá é uma história que precisa de estrutura, e uma boa estrutura significa que a ordem dos eventos e a execução do clímax contam a história de maneira mais interessante e cativante possível. E a Kitsu pergunta se o clímax desse vídeo está além da prévia, e ele fala que sim, e ele está mais interessado no que vem depois, da pequena apresentação dela. Então eles dão play no vídeo, e Hiromi agradece por assistir o vídeo, e é a continuação da prévia. Ela vai assumir algo, que dizer que tudo que ela disse na prévia era mentira, e o nome real dela é Hiroko, ela tem 31 anos, ela é aspirante a mangaka, e ela começa o dia com muitas latas de energético e ela passou os últimos 6 meses trancada trabalhando nos storyboards. E faz meio ano que ela não usa maquiagem. Ela está prestes a pegar o storyboard que passou meio ano trabalhando e ela vai entregar ao editor. E ela quis se tornar mangaka faz 15 anos. E nos últimos 4 anos ela teve que aturar no editor dela, insultando o trabalho dela. E se ele não disser que o trabalho é bom, ela vai matar ele na hora. Então ela está entregando para o editor os storyboards dele. E ele começa a analisar e fala que não é nada bom. E vai pra cima dele e o vídeo termina. E a tia fala que esse vídeo ela está tratando como se fosse um mangá serializado. E eles podem ter feito o melhor investimento possível. Então mostra 2 pessoas conversando, falando sobre o DTC, eles estão falando sobre o vídeo mais popular do momento, o vlog da mangaka. E o Digo pergunta por que um vídeo tão chato é tão popular, então ele vai mostrar o vídeo. E o segundo episódio acabou de ser lançado, ele dá play. Então ela se apresenta e essa é a parte 2 do vlog. E ela agradece por quem está assistindo. E ela pergunta por que ela está tão calma nesse momento, depois que aconteceu no primeiro episódio. Ela fala que fez o possível para matá-lo naquele momento, mas ele lutou e ela falhou em matá-lo, e ela se desculpa. Então ela abre a porta e ele virou prisioneiro dela. E ele tenta falar, mas não consegue. Ela pergunta se ele está com medo do que ela vai fazer com ele. E ela fala que os artistas vivem com medo 100 vezes maior que ele, trabalham dezenas de horas e eles trocam as expectativas de vida pelos storyboards. E ele nunca foi grato ou compreensivo. E ele lia o trabalho dela como se não desse a mínima e chamando ele de lixo. E é como ver o meu próprio filho sendo assassinado na frente dela. E ela pisa no peito do editor e os personagens são como bebês para eles. Então eles rejeitam os storyboards e é como dizer para elas abortarem o próprio filho. Somente aqueles preparados para morrer pode matar. E ele que rejeitou o trabalho dela deve estar preparado para morrer. Então ela vira ele e fala que os mangakas trabalham muito. E ela vai educar ele. Então ela esquenta a caneta, coloca na tinta e começa a falar do editor. E fala que depois da linha eles investem a alma em rachuras cruzadas e faz com que ela se destaque, um pontilhado da profundidade à imagem, e para dar a impressão de rapidez desenhamos linhas para cima usando uma régua como guia. O que você achou? Todo esse trabalho por um único desenho e mostra as costas dele com um desenho de sangue. E ela pergunta se ele tem algo a dizer e se ele vai se desculpar. E ele fala que não vai se desculpar. E ela deveria ter desenhado um storyboard que fosse realmente interessante. E ela dá um socão na boca dele. E ela admira ele ter mantido a integridade da palavra dele. Então ela vai dar uma chance pra ele. Isso já passou alguma vez na cabeça do mangaka uma vez. E vai fazer isso acontecer. E já que ele acha o storyboard dela ruim, que ele não mostra como é um bom storyboard. Se ele conseguir escrever um storyboard melhor do que o dela, ela vai deixar ele ir. Mas se ele não conseguir, ela vai matar ele de verdade. E para manter as coisas justas, ela vai deixar a votação para os espectadores. E ela vai dar uma semana para escrever. E uma tia fala que isso é bom. E eles vão se tornar o suporte desse também. E a Kitsu fala que o segundo episódio vale a pena, sem DTC, ou seja, 1 milhão de ienes. E ele vai precisar depositar mais dinheiro para pagar. E uma tia fala, sem problemas. E ele já tem episódio 1. E está o valor de revenda dele. E o valor é 150 DTC.
Isso é 100 vezes mais do que o valor pelo qual eles compraram. E se eles venderam o episódio 1, eles podem comprar o segundo episódio sem depositar um centavo. Então eles compram o episódio 2 e ao revender o valor do vídeo aumentou 100 vezes. Isso se espalhou muito rápido, os usuários do DTC dispararam, e assim a negociação do jogo ficou mais animada, mas o objetivo dos investidores não era outro senão o episódio 3. Uma semana depois, todo mundo sonhava em ficar rico rapidamente. Então todos estavam concentrados. Então o episódio 3 finalmente foi lançado. Então eles dão play. A mangaka se apresenta novamente e ela agradece a todos por continuar assistindo. E agora ela vai ler o storyboard do editor. E ela não leu ele. E a vida dele está nas mãos do viewers. E o storyboard conta novamente a história de como ele não gostou do storyboard dele com esse traço mais simples. Mas contou o ponto de vista dele de como as empresas sugam os trabalhadores e nem todos os sonhos vão se tornar realidade. E depois mostra o momento em que ele não gostou do storyboard dela. Ele sabe que ela não queria desenhar algo assim, e ela é realmente o tipo dele. E volta para a vida real, ela pergunta: que porra é essa? Algum tipo de piada? Ele fala que realmente se sente assim. E ela fala que não pode ser verdade. E ele fala que vai morrer de qualquer jeito, então não há motivos para ele mentir. Ele reconheceu ela pela mulher que ela é. E a Horiko pergunta por que ele nunca disse isso antes. E ele fala que tem que ser profissional, e não pode falar essas coisas para os mangakas. E se ela não fosse mangaka, ele teria conquistado ela. Ele gosta muito dela, e ela fala que nunca namorou o cara antes. Então ela tira a roupa e pergunta se ver ela despida ou deixa excitado, e o vídeo acaba. E mostra os dois novamente e fala por que tinha que acabar assim. E eles precisam saber o que vai acontecer. Ele vai comprar o vídeo agora, mas o preço é 10 mil DTC, isso é 100 milhões, não tem como alguém comprar. E alguém fala, vamos comprá-lo, e é uma tia. Aí ele fala que agora a diversão realmente começa. Mostra todo mundo junto vendo o vídeo, menos o Just Man. Posso estar cometendo um crime, mas assim, esse de longe foi o melhor volume de DeadTube. O DeadTube House, ele era ok, mas acabou de qualquer jeito e sem graça, como sempre. Aquele arco até o momento era o mais interessante, porque DeadTube era chato e doentio e sem graça. E o arco do DeadTube House foi um pouquinho interessante, mas o novo arco do DeadTube Coin parece muito promissor. A introdução foi bastante interessante e o jeito que o autor fez não ficou maçante. E eu queria saber mais o que iria acontecer, porque ele colocou mecanismos interessantes que faz o leitor querer ler mais. E o autor também não colocou 300 personagens random que vai morrer logo em seguida. Ele colocou só mais 2 personagens e podia ficar assim, que pra mim já ficava ótimo. E esse arco também teve uma crítica aos editores, mangakas e empresas de mangás onde tá todo mundo errado e ponto. Mas como o DeadTube faz, é sempre ao extremo. Mas aqui não é tão nojento no nível do DeadTube. E se o mangá fosse assim desde o começo, ia ser um mangá legal de ler. Mas o autor é doente pra caramba, fazer o que, né? E também assim, a Kitsu já virou meu personagem favorito da DeadTube. Ela era só uma agiota, mas a concorrência está acabando com o trabalho dela, então ela vai destruir. E ela é muito foda. E eu também gostei da personalidade dela. E ela não gosta das nojeiras. E ela é bem na dela. Assim, o autor pode jogar tudo no lixo? Pode, mas eu vou tentar acreditar nele e que ele vai dar um desfecho decente para esse arco. Eu também espero que depois desse arco só tenha mais um, porque o mangá não tem mais pra onde ir e também ele não introduziu mais personagens que pode fazer a história continuar. Então eu acho que o DeadTube está acabando. Mas nem tudo são flores. O autor tem alguma mania de ficar falando a mesma coisa várias vezes igual a parte do storyboard. Ele já tinha falado, pra que contar novamente, saca? E nesse volume foram várias vezes que isso acontece. Até o final do mangá isso nunca vai mudar também. Ah, e uma coisa também. Esse volume da DeadTube foi melhor do que todos os volumes de Tomodachi Game. Ai, gente, e também tem uma coisa. Nesse volume, DeadTube completou 10 anos. Vamos todo mundo aplaudir. E como comemoração a esses 10 anos, o desenhista de DeadTube fez meio que uma homenagem para o DeadTube. Ó, do lado esquerdo vocês estão vendo a capa do volume 1. E no lado esquerdo, vocês estão vendo a capa do volume 90, que é meio que uma homenagem, sabe, a do como o mangá começou. Mas assim, cara, a arte continua a mesma merda. Pode ter melhorado um pouquinho a coisa, mas continua feio, sabe? Sempre uma coisa que nunca vai me descer. Assim, a história da DeadTube pode melhorar, mas uma coisa que nunca vai me descer é a arte. Continua muito plástica, sabe? É muito estranha a arte da DeadTube, sabe? Parece que o desenhista ou a desenhista não melhorou, continuou a mesma coisa e com o passar do tempo a arte foi piorando. Não é piorando, foi ficando mais plástica, sabe? E fica meio estranho de tentar gostar desse mangá pela arte. Nem isso se salva, sabe? O que me incomoda mais de DeadTube é a boca, cara. Quando os personagens estão de lado, a boca fica muito estranha. Mas eu acho que vai ficar assim até o final. Resumindo, DeadTube, a arte nunca vai ser boa.
É foda, né, mano? Então é isso, gente. Muito obrigado por quem assistiu o vídeo. Se curtir, deixa o like. E também, eu não sei quando o DeadTube vai voltar, mas em um futuro próximo ele volta. E quando ele não volta, assista todas as séries do canal. Compartilhe se puder e se cuidem, galerinha.